tá? Mas tudo bem. Ainda que alguém fale, um clérigo fale algo realmente herético, que não está nada, que não está dentro dessas censuras teológicas, algo que é a heresia mesmo, né? Um bispo fale isso, né? Como que a igreja trata esse assunto? Então, é importante a gente entender como é que a igreja trata isso com os bispos, com os padres e com algum leigo que tenha jurisdição, né? Alguém vai achar estranho, mas um leigo vai ter jurisdição? Sim, um leigo pode ter jurisdição. Por exemplo, um leigo pode ser um juiz no tribunal eclesiástico, certo? Uhum. Ele pode ajudar a julgar casos de nulidade matrimonial na diocese, tá? Ele pode, se ele estiver em Roma, ele pode trabalhar na Rota Romana, nos tribunais da Rota Romana e julgar até um bispo, tá? Então, um leigo pode ter jurisdição, certo? Então, como é que a igreja trata a heresia de alguém que tem a jurisdição? Porque o nosso caso aqui é o caso que nos interessa. É isso. Não é qualquer aí fulaninho aí falando besteira, né? Caso de alguém que tem jurisdição. Bispos, clérigos, né, que confessam, né? Então, leigos que trabalham em tribunais eclesiásticos, enfim. Como é que a igreja trata com esse pessoal? Então, eu vou mostrar aqui o seguinte. Deixa eu achar aqui o texto que Mais uma vez, eu reforço a vocês aqui do canal, se inscrevam, para quem não é inscrito ainda, deixa aí seu like, porque isso ajuda bastante, tá? As redes sociais do Alessandro estão na descrição, tá, do vídeo. Sigam o Alessandro no Instagram, é o Apostolado Veritatis Esplendor. Acessem também o site, é muito rico de informação. Então, por exemplo, o Código de Direito Canônico, eu vou usar o Código de Direito Canônico de 1917, porque é o código que os sede-vacantistas reconhecem, tá? Como legítimo, né? Então, por isso que eu vou citá-lo, tá? Eu não sou sede-vacantista, eu reconheço o Código de 1983, mas por questões didáticas aqui, né? Sim. Eu vou citá-lo, e por questões retóricas eu vou usar o Código aqui de 1917. Certo? Então, por exemplo, o Código de 1917 prevê que aqueles que cometem os seguintes atos são suspeitos de heresia. Suspeitos de heresia. 1. Os propagadores da heresia, aqueles que participam com pessoas não católicas. Né? Então, por exemplo, você vê um padre falando um monte de besteira na TV, né? Ou nas igrejas mesmo, o que ele participa de cultos protestantes e tal, ele não é herege, não é considerado herege pela igreja ainda. Certo. Tá? Ele é suspeito, segundo o cânon 2316 do Código de 1917. Tá? Os que contraem casamento sob condição de ter os filhos educados em seita não católica, os que têm filhos batizados por ministros não católicos ou educados em denominação não católica. Nós temos muitos casos por aí assim, de uma pessoa católica que é casada com um não católico, né? Os filhos não são educados no catolicismo, os filhos foram batizados por pastores, né? Enfim, e são educados na denominação lá não católica. Então, também são suspeitos de heresia, não são hereges, tá? Cânon 2319. Os que profanam as hóstias ou espécies sagradas. Cânon 2320. Aqueles que apelam do Papa para o Conselho Geral.
Cânon 2332. Tudo isso aí é suspeição de heresia. Os que permanecem sob a pena de excomunhão por mais de um ano. 2340. E aqueles que administram recebem os sacramentos simoniacamente. Quer dizer, pagaram, né? Para receber um sacramento, para receber uma jurisdição, alguma coisa assim. Receber uma ordenação episcopal, alguma coisa. Então não é herege ainda. É só suspeito de heresia. Está lá no cânon 2371, tá? Do Código de 1917. Então, em outras palavras, isso aqui é o seguinte. Então, um católico ele pode propagar doutrinas heréticas, pode participar de falsos cultos com não católicos, pode batizar, criar e educar seus filhos em seitas não católicas, pode cometer sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento. Eu estou rindo para não chorar, tá, gente? Sim. Participar de magia negra satânica, ele pode aderir formalmente a seitas anticatólicas, sociedades secretas e apenas ser considerado suspeito de heresia. Simplesmente. Tá? Segundo o Código de 1917. Então, você pega o caso do Papa João Paulo II, que fez o Encontro de Assis. Certo. Muito triste para mim. Muito triste. Aquilo escandalizou os católicos. De boa consciência e de boa formação. Né? Perfeito. O Papa é um herege. Não é herege. O próprio Código de 1917, que você diz em seguida, diz que ele não é herege. Por causa disso. Tá? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. A questão é muito mais complexa do que as pessoas imaginam.